A paz do Senhor a todos. Quem vos fala é o pastor missionário Gilberto de Souza, pelo projeto Quarta Vigília, no canal Gospel Livre. E eu agradeço a todos pela atenção, pela oração, e louvando ao Senhor, porque hoje o Senhor nos deu a inspiração desta palavra que nós vamos falar hoje. Ao contrário de todos os dias em que nós líamos os versículos, e porque hoje são muitos os versículos, muitos os capítulos, eu vou apenas narrar a história. E depois você pode ler na tua Bíblia, que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 29 em diante. Capítulo 29 em diante. E nós vamos narrar a história de um rei que aos 25 anos de idade começou a reinar e escolheu andar nos caminhos do Senhor e fazer o que é reto perante aos olhos de Deus. E eu falo de Zedequias, rei de Judá. Começou a reinar com 25 anos. E ele não tinha exército. Ele não tinha armamento. Ele não tinha dinheiro. Porque o seu pai, que reinara antes dele, simplesmente consumiu tudo. Desmontou tudo. E agora ele pega um reino desguarnecido, pega um reino que não tem exército, em cujos os inimigos são ferozes, mas ao invés dele restaurar o exército, ao invés dele pensar no inimigo, aleluia, ele começou a pensar naquele que todas as coisas podia fazer por ele. Ele começou a restaurar as coisas de Deus. Em primeiro lugar, ele começou a restaurar o templo de Deus. O templo que outrora estava abandonado, que fora tomado, levado embora, que fora abandonado pelo seu pai. E ele começou a restaurar o templo. E restaurou, deixou o templo bonito. Restaurou também os utensílios. Agora restaurou também o culto ao Senhor. Ei, amigo, amiga, você que está me ouvindo através desse canal, Deus está dizendo para você nesta manhã que é importante, é necessário que você, meu irmão, minha irmã, comece a fazer uma restauração na sua história. É tempo de restaurar, é tempo de mudança, é tempo de novidade, é tempo de cantar. Desculpa. E o Senhor levantou Zedequias, sem exército, sem dinheiro, sem nada. E ele se preocupou primeiro com as coisas de Deus. Como diz em Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ele se preocupou com a restauração das coisas de Deus. Ei, talvez você esteja aí sofrendo, passando apertado, porque você deixou os caminhos de Deus, porque você deixou as coisas de Deus. Mas o Senhor está dizendo nesta manhã, ei, é necessário, é importante e é tempo de restaurar as coisas do Senhor. Porque o Senhor também quer fazer um renovo na sua história, porque o Senhor também quer fazer uma restauração na sua vida. É tempo de restaurar a casa do Senhor. E ele começou a restaurar a casa, começou a restaurar o templo.
e restaurou também o culto. E restaurou também os adoradores, os que iam cantar. Restaurou as festas, a Páscoa. Zedequias fez exatamente o que agrada ao coração de Deus. E ele não tinha exército. Ele não se preocupou com o exército. Ele se preocupou com a justiça. Ele se preocupou com a restauração de Deus, do templo. Ele se preocupou com a vida da presença do Senhor. Ei, amado irmão, talvez você esteja se preocupando com a obra, talvez você esteja preocupado com isso, com aquilo, mas esqueceu de preocupar-se com a presença do Senhor. O crente sem a presença do Senhor é igual sal sem gosto, é sal sem sabor, é um sal que só não serve para nada. Profeta sem unção não serve. E ele começou a restaurar as coisas do Senhor, restaurar o louvor, restaurar a adoração, restaurou as festas. Restaurar é tornar novo, é reiniciar. Restaurar é mudar o aspecto. E ele começou a mudar o aspecto das coisas ali. Começou a mudar o aspecto, o clima daquele lugar. É importante, meu irmão, que você entenda que quando Deus chamou você, foi com um propósito de fazer com que você restaurasse todas as coisas na sua vida. Para que você entenda que o tempo de cantar é chegado. É tempo de renovação, é tempo de renovo, é tempo de transformação, é tempo de mudança de aspecto, é tempo de vitória. E restaurado todas as coisas, restaurado as festas dos pães asmos, da Páscoa, restaurado as festas das colheitas, todas as coisas ele se preocupou em restaurar. E quando tudo começou a funcionar, quando todas as coisas, quando o povo voltou a adorar o Senhor, voltou a fazer sacrifício, se levantou o inimigo. Talvez você esteja passando por isso. Irmão, quando eu não era crente, quando eu não tinha o Senhor na minha vida, parece que todas as coisas eram tranquilas. Mas bastou eu começar a louvar, bastou eu começar a adorar o Senhor, bastou eu aceitar o Senhor como Senhor na minha vida, como Salvador da minha vida, e agora parece que todas as coisas viraram de ponta cabeça. O inimigo se levantou de uma maneira, e Senaqueribe, depois de restaurado, levantou-se contra Zedequias. Senaqueribe era o rei da Assíria. E ele tinha arrogância, ele era arrogante. E mandou carta para Zedequias dizendo: porventura não há Deus aí em Israel que você esteja se apoiando? Porventura não há defensor nessa terra? Porque fica sabendo, assim como nós tomamos as outras terras, nós vamos tomar a sua também. Assim como nós assolamos as outras nações, vamos te assolar também. E Senaqueribe com seu exército cercou toda Jerusalém. E Jerusalém ficou sitiada. Ninguém entrava, ninguém saía. É assim, meu irmão. Quando você se levanta para fazer as coisas de Deus, quando você se desperta para adorar ao Senhor, o inimigo se levanta para fazer com que você entenda, para fazer você desistir de adorar a Deus, para fazer você entender do jeito dele, claro, que o Deus que você
usa, o Deus que você louva, o Deus que você engrandece, é o Deus que te deixa na tristeza, que te deixa sozinho quando você menos espera. O diabo tenta colocar isso na sua cabeça. O diabo tentou colocar isso em Zedequias. Mas aleluia. Zedequias, ao se preocupar com as coisas de Deus, Deus também deu estratégias para ele. E agora Senaqueribe sitiando a cidade, cercando toda Jerusalém. Ninguém entrava, ninguém saía. Os mercadores não podiam trazer mercadoria para Jerusalém. Os agricultores não podiam trazer as suas ofertas ao Senhor. Nada podia ser vendido, nada podia ser feito em Jerusalém. E agora, Senaqueribe começa a desafiar. Muitas vezes é assim, meu irmão. O inimigo vem contra nós querendo nos desafiar, querendo desafiar o seu Deus, querendo desafiar a sua adoração, querendo desafiar aquele que você creu, que você escolheu para adorar. Mas eu nunca vi em toda a minha história, toda a minha vida, eu nunca vi alguém que tenha desafiado o Senhor e tenha ficado vivo para contar a história. O homem que fez o navio Titanic disse com a sua arrogância: esse navio nem Deus afunda. E ele não completou nem a primeira viagem. Nem a primeira viagem ele completou. Outro que desafiou o Senhor, John Lennon, que num dia declarou sim que o cristianismo estava morto e que ele se tornara mais popular do que Jesus Cristo. Ele falou isso numa noite. Pela manhã, um fanático, um fã que amava ele, que dizia que amava, uma pessoa que dizia que era fã dele, esse o assassinou. E hoje, aonde está ele? Aqui no Brasil, aquele presidente Tancredo Neves, o dia que foi eleito pela população, disse assim: agora nem Deus me segura. E quando ele disse isso, ele não chegou nem a tomar posse. Ele não chegou nem a tomar posse. E todos que desafiaram a Deus, todos que desafiaram o nome do Senhor, não ficaram vivos para contar essa história. E ei, meu amado irmão, ei, minha amada irmã, não temas, porque Deus é contigo. Não se espante, porque Deus está ao teu lado. E todo aquele que desafiar o teu Deus não ficará vivo para contar a história. E Senaqueribe começou a blasfemar contra Deus e blasfemar também contra o rei. Mas enquanto blasfemava contra o rei, estava tudo bem. Cercou a cidade e Zedequias, ao invés de ficar murmurando, ao invés de ficar ali temendo: ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus, e agora? Nós não temos exército para lutar contra ele, o exército deles é poderoso, não dá tempo de formar exército agora. Não. Ao invés disso, ele foi consultar aquele a quem estava sendo desafiado. Ele foi consultar aquele a quem tem o poder de mudar a história. Ei, amado irmão, amada irmã, em vez de você que está na prova, em vez de você ficar murmurando e dizendo que as coisas acabaram, que a sua história agora acabou, não fica murmurando aí não. Ei, consulte aquele, dobre os teus joelhos e clame aquele que pode mudar a tua história, que pode mudar essa situação.
Deus é contigo aonde quer que você vá. Deus olha do alto dos céus e contempla as tuas orações e atende. Ele atende a sua oração. E um dia, consultando o profeta Isaías, Isaías levou na presença do Senhor aquela carta que ele havia recebido de Senaqueribe. Isaías levou diante do Senhor. Aleluia. E Deus nunca deixa o servo sem resposta. O Senhor teu Deus nunca te deixará sem resposta. O Senhor teu Deus é aquele que vai tomar a tua vida, que vai tomar as tuas dores, que já tomou a tua cruz. Ele não deixa você sem resposta. Se você restaurou, se você é aquele que está na adoração, que está na busca do Senhor, você é aquele que está na casa do Senhor, Ele não te deixa sem resposta. Você não fica sem assistência de Deus que tudo pode na sua vida. Ei! E depois de restaurar todas as coisas, agora vem a pregação que eu quero ensinar a você. Senaqueribe faz uma tipologia de Satanás, faz uma simbologia do diabo, do inimigo, contra a sua vida, contra a sua alma. Mas ele não teve êxito. Ele só ameaçou, ele só cercou a cidade, mas ele não teve êxito de entrar. Por causa das estratégias. Zedequias, ele cuidou de fazer um túnel que buscasse água lá fora. Por baixo, ele foi cavando e alcançou ali a fonte de água, o lago que ficava lá fora, 300 metros fora. E ele canalizou e a água foi minando, e até que conseguiu as fontes de água. Ou seja, ele esgotou as fontes do inimigo, para que você alcance o favor de Deus, para que você alcance o favor do Senhor, para que o inimigo não tenha êxito na sua vida. É necessário que a partir desta palavra, que a partir de hoje, você comece a minguar as fontes do inimigo. Uma das fontes do inimigo é a mágoa. Mingua no seu coração, extermina do teu coração toda espécie de mágoa. Extermina da sua vida todo o rancor que há no teu coração. Tira as fontes para que o inimigo não tenha êxito contra a sua vida. Elimina as fontes de água. Elimina as fontes para que o inimigo não tenha força contra você. Senaqueribe cercou a cidade, sitiou a cidade, mas não tinha água. Por quê? Porque Zedequias filtrou, ele minguou, ele transferiu a água que estava lá fora para lá dentro, para suprir a cidade. Ei, a mágoa que está aí dentro desse coração, ela tem que sair, ela tem que esgotar, ela tem que terminar, para que o inimigo não tenha fonte contra a sua vida. As fontes do passado, as fontes da ira, as fontes da raiva, as fontes da impaciência, as fontes do pecado, todas essas fontes precisam ser esgotadas na sua vida, para que o inimigo não tenha força contra você.
enquanto ele ia blasfemando contra Deus, enquanto ele ia ameaçando, Zedequias ia cortando as fontes, ia excluindo as fontes, trazendo todas para dentro dos muros. Todas. E não faltou água, e não faltou comida. E quando menos esperava, Isaías, o profeta de Deus, trouxe a resposta. Isaías trouxe a resposta dizendo: não temas, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E onde o Senhor está dizendo também contigo, meu amado irmão, minha amada irmã, não temas, Deus é contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus é contigo para livrar você da morte, para livrar você do pecado, para livrar você dessa situação. O inimigo não vai derrotar você. Embora havia muita blasfêmia, mas não havia ação, o inimigo só ameaçava. E numa noite, Deus enviou um só anjo, que naquela noite exterminou mais de 100 mil homens. 100 mil. É uma população de muitas cidades aí, hein? Aliás, perdão, não era 100 mil homens não, me perdoa, eu errei. 32 mil pessoas. 32 mil pessoas. 32 mil. Um só anjo exterminou 32 mil pessoas. E isso é a população de muitas cidades do interior do Brasil. Um só anjo resolveu o problema. Um só anjo, uma só palavra, uma só mão, uma só atitude de Deus mudará a tua história. Uma só palavra da boca de Deus muda essa história de choro em alegria. Uma só ação de Deus vai mudar a sua história e você vai cantar o hino da vitória, porque Deus é contigo. Mas é necessário, meu irmão, que você elimine, que você exclua do seu coração todas as fontes de mágoa. Quer a presença de Deus? Quer chegar-se, pois, a Deus? Como fala em Filipenses, aliás, Tessalonicenses: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele vos chegará a vós outros. Mas como nos achegar a Deus? A chegar a Deus com o coração puro, a chegar a Deus com o coração limpo, a chegar a Deus com as fontes do mal esgotada, esvaziada do nosso coração. Toda mágoa, toda impaciência, todo ódio, todo rancor, para que a presença do Senhor permaneça na sua casa, permaneça na tua vida e Deus possa trazer vitória para você. Se você permanecer na presença, você vai estar resistindo ao diabo. E o diabo vai fugir da sua história, porque ele é covarde. Senaqueribe foi o único que que o anjo não matou, porque ele fugiu. Ele é covarde, ameaçou, falou, blasfemou, mas na hora da prova, na hora do vamos ver, ele correu. Mas Deus permitiu que ele ficasse vivo para contar a história. Ei, aleluia! Você não está entendendo? Deus vai mostrar o poder dele e vai permitir que o inimigo corra da tua vida para contar que em você tem um Deus que pode todas as coisas.
tem um Deus que está acima de todas as coisas e que em você o maligno não pode tocar. Em sua vida o maligno não pode tocar. Porque o que é gerado de Deus se conserva e nele o maligno não toca. Ei, amado irmão, creia nesse Deus que está falando contigo nesta manhã. Creia nesse Deus que está falando contigo através desse canal. Deus me deu essa palavra que há muito tempo eu não pregava nesse canal. Mas Deus nos deu essa palavra para encorajar a tua vida, para dizer para você: levanta da onde você está, levanta desse chão, ergue a tua cabeça. Dentro de você está um Deus que todas as coisas vê e que todas as coisas pode fazer em seu favor. Ele envia um anjo, um só anjo, uma só palavra, um só movimento de Deus. Todas as suas coisas vão ser mudadas. Corte a fonte do inimigo, corte as fontes do inimigo, para que Deus possa minar e brotar e abundar, superabundar a graça dele na sua vida. Em nome de Jesus, recebe essa palavra, recebe essa orientação que Deus deu para você nessa manhã, para que todo o seu inimigo saiba que você é uma pessoa que restaurou o louvor, a adoração, a busca diante do Senhor e o culto. Restaura, meu irmão, é tempo de vitória. Levanta, meu irmão, é tempo de luta. É tempo de luta, sim, mas é tempo que Deus está te dando força. É tempo de luta, sim, mas é na luta que Deus te dá a vitória. É tempo de luta, sim, mas é na luta que Deus vai fazer você triunfar contra o inimigo e fazer que as pessoas saibam que na tua vida Deus está presente. Amém? Recebe essa oração, recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo para o teu coração e creia: Deus é contigo. Por onde quer que você vá, levanta-se dessa situação, levanta-se desse chão, toma a tua cruz, segue o Senhor, porque Deus tem vitória para você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai amado, Deus querido, aqui está a tua palavra, Senhor, para este coração. Deus amado de vitória e de glória, recebe, Senhor, esse irmão na tua presença e acrescenta, Senhor, a paz, a alegria e a força para que esse coração, Senhor, possa entender que quando nós nos voltamos para o Senhor, os teus olhos já estão atentos para a nossa vida. Se nós buscarmos o Senhor nos ouvirá. Se clamarmos a Ti, Tu nos responderá. E o inimigo não terá força contra o nosso Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém.